E aí pessoal, eu sou o Manel das Barras. Eu nasci no dia 17 de março de 2002. E desde criança eu sempre gostei de praticar atividades físicas. Comecei jogando futebol e eu até que era bom nisso. Até chegar em média 11, 12 anos de idade e uma professora na escola falar que nós, os alunos que praticavam futebol, não ia ter futuro com isso porque estávamos muito atrasados no ramo. Porque nós não fazia parte de nenhuma escolinha de futebol. E eu parei para pensar, se não é para ter nenhum futuro com isso, então vou largar o futebol e começar outro esporte. E comecei a treinar capoeira por influência de um primo meu, que já praticava há mais ou menos um ano naquela época. E me impressionava muito ver ele mandando salto mortal. Aí eu entrei para capoeira e dentro de um ano eu já conseguia graduar para a primeira corda. E também já estava dominando vários movimentos e até aprendi a mandar salto mortal, que era um sonho naquela época. Isso lá por volta de 2014, 2015. Só que chegando em 2016, no dia 11 de maio, em uma quarta-feira, às 8h30 da noite, meu irmão foi me buscar na capoeira e indo para casa, nós passando pela Rua do Ribeirão, que era uma rua que não tinha uma iluminação muito boa e nas beiradas da rua tinha areia que escorria por conta da chuva. Aí eu e meu irmão indo pra casa, de lá pra cá, vindo um caminhão só com farol. Meu irmão pensou que era moto e não diminuiu a velocidade. E se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza disso, mas era em média 50, 60 por hora. Mas pelo jeito daquela rua era uma velocidade bem alta, já que não dava pra desviar do caminhão quando ele viu que era um caminhão. E também na verdade deu para desviar do caminhão, porém como na beirada da rua tava sujo de areia e era um nível bem alto, assim, coisa de um palmo de areia, não dava para dominar a moto muito bem. E acabamos caindo. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que acabamos batendo na lateral do caminhão, já que eu e meu irmão quebramos a perna esquerda. Eu quebrei o fêmur e ele quebrou o joelho. Porém, no meu caso, foi fratura exposta e eu acabei pegando infecção. Uma infecção chamada osteomielite. E fiquei internado por... Rapaz, eu perdi até as contas aqui, mas já internei acho que umas 4 ou 5 vezes. No primeiro ano do acidente, eu fiquei internado por uns 3 meses, mais ou menos. Claro que foi tudo picado. Primeira internação eu fiquei mais ou menos um mês. E nas outras internações, mais ou menos 20 dias. E colocaram 2 artes intramedular no meu fêmur. E a primeira arte teve que tirar em menos de um ano, por conta que meu corpo rejeitou. E por conta que descobriram a infecção, a osteomielite. Teve que tirar a arte. E retirar também 10 centímetros do meu osso do fêmur, que estava infeccionado. E ficar no hospital era uma tortura, porque só tinha um canal, que era a Globo. E só passava novela, anúncio de mercado, promoção, anúncio de churrasco. E aquilo era uma tortura, era uma tortura pra mim. E eu me lembro também que eu refletia muito em o que fazer quando eu me recuperar 100%. Claro que não dá pra se recuperar 100% porque o corpo nunca mais volta a ser o mesmo. E muita gente falava que eu não podia voltar até a vida de antes, mandando salto mortal, treinando. Porque eu gostava muito de fazer essas coisas que era mais arriscada, parkour, capoeira. Eu tinha uma meta de conseguir mandar 2 saltos mortais no ar, sem cair, só que acabou sendo algo distante para mim depois do acidente. E eu prometi para mim mesmo que quando eu recuperasse eu ia fazer tudo que eu tivesse vontade de fazer em relação ao esporte, treinar, capoeira, calistenia, parkour, breakdance, que era um esporte relacionado à capoeira, que tinha muitos movimentos semelhantes e era uma parada muito louca que eu gostava demais também. E foi o que eu fiz quando eu me recuperei. E conheci a calistenia por volta de 2018. Não, eu conheci em 2017, porém só comecei a treinar em 2018 por conta que eu não tinha me recuperado 100%. Só que enquanto isso eu vi uns vídeos de calistenia, cara, e era impressionante a full plush, os caras fazendo a full plush. Eu mostrei pra um primo meu, e esse primo meu mostrou pra uns amigos dele, que começaram a treinar antes de mim, velho.
Eu fiquei revoltado, mas também fiquei feliz, porque quando comecei a treinar já tinha a turma já tinha uma turma de 6 ou 7 pessoas. E era muito massa ter gente para treinar. Rolava tipo uma competição entre nós e é o que fazia a gente evoluir muito rápido. Inclusive em 2020, 2019 para 2020, foi nosso auge da calistenia, onde todos nós já dominava muito bem o corpo em relação a muscle up, front lever. Inclusive, eu cheguei muito perto de pegar full plush em 2020. Aí até que um dia chegou a pandemia, cada um do nosso grupo foi seguindo sua vida, uns mudou de cidade, outros faleceu, parou de treinar. E até eu parei de treinar, porque acontecia muitas coisas na minha vida que fugia do treinamento de calistenia, que era meu foco na época. E eu também inventava muita coisa para fazer, como treinar numa academia, na capoeira. Eu comecei a praticar dança também, comecei a jogar basquete. Aí eu praticava muitas coisas, porém não ficava bom em nenhuma. Não, ficava bom em algumas coisinhas, mas não dava para atingir um nível que dá para falar, pô, eu sou muito bom nisso aqui. Aí então eu resolvi filtrar o que eu praticava e fiquei só com a capoeira, calistenia, que você domina o próprio corpo, tem muitos movimentos semelhantes também, que um favorece o outro. Porém, como eu falei, eu parei de treinar e voltei a treinar várias vezes de 2020 para cá. Só que no dia 1º de janeiro de 2025, eu peguei firme, mas com foco só em barra fixa. Isso porque em 2024 eu tava bem desmotivado e tava assistindo Reels no Instagram. Até que apareceu pra mim um vídeo do Gero Arias, um cara que naquele ano ele completou o desafio que eu estou fazendo agora, que é de uma barra a mais do que o dia anterior. Porém, ele conseguiu completar o desafio todo dia sem descanso e sem soltar a barra. E assistir ele me motivou demais, me motivou muito a sair da zona de conforto, voltar a treinar, pegar firme, treinar pesado de verdade. E quando acabou o desafio dele, eu fiquei um pouco triste por conta que aquilo me motivou muito. E era uma saga muito, muito massa, porque como vocês que me acompanham, era difícil dormir sem assistir o vídeo dele antes, saber que ele conseguiu completar o desafio. E quando acabou aquilo, eu fiquei um pouco triste e pensei, pô, eu tenho que começar essa saga. Como isso me motivou, eu posso acabar motivando outras pessoas a sair da zona de conforto, a começar a treinar, a se superar, ficar cada vez mais forte. E acabou acontecendo. Algumas pessoas comentaram no meu vídeo que começou a puxar barra, começou a treinar, começou a pegar mais pesado na calistenia por conta dos meus vídeos, de ver eu puxando barra todo dia, por não falhar nenhum dia. Só que eu acabei falhando alguns dias depois do dia 130, eu falhei em um dia, que não deu pra me gravar, não deu pra me puxar barra. E na segunda-feira, se eu não me engano, eu fiz 2 dias seguidos. E esses vídeos de 2 dias seguidos foi tudo sem soltar a barra, que foi lá pro dia 130 e 131. Que foi um dos vídeos que mais impulsionou meu canal, por conta de eu relatar a minha superação, já que no segundo vídeo que eu fiz do dia, desde a primeira barra as mãos já estavam ardendo, porque estava bem sensível de ter que ficar pendurado por mais ou menos 20 minutos. Muita gente ficou impressionado, ganhei muito seguidor naquele vídeo por conta de relatar um fato de superação. E por muita gente falar que meus vídeos apoiam eles a continuar treinando, isso me apoia mais ainda, me faz seguir mais forte com esse desafio, me faz a não desistir, mesmo que eu acabe tendo vários dias ruins, não esteja muito bom, porque já aconteceu de eu pegar gripe nesse desafio, acho que umas 2 vezes, e virose também, eu já peguei virose umas 2 vezes durante esse desafio, e foi algo que me deixou bem fraco, porém eu resolvi não desistir, resolvi continuar firme, mesmo que eu falhe um dia e no outro dia eu tenha que fazer
a quantidade do dia anterior, eu decidi continuar, porque é praticamente uma obrigação que eu me fiz a vocês desde o primeiro dia que eu postei, decidida a fazer uma barra a mais. E mesmo que eu não tenha conseguido, o intuito do desafio era fazer todo dia sem soltar a barra. E a partir do dia 101, que eu falei pra vocês que eu perdi o desafio de acordo com as regras que eu impus, vocês não deixaram eu desistir. Vocês pediram pra mim continuar mesmo soltando a barra. E eu agradeço muito por isso, porque mesmo que eu não tenha fazendo do jeito que eu propus a fazer, está servindo como um treinamento, um fortalecimento tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque é uma rotina difícil que vai além de puxar barra e editar os vídeos. Porque não é algo complicado, mas é algo que desgasta também, porque tem dia que eu durmo pouco, acabo tendo pouco tempo para dormir. E isso é o que torna o desafio ainda mais interessante. Porque se fosse fácil, não tinha o porquê de chamar isso de desafio, entendeu? Por conta disso, eu acabava me comparando com outros atletas que já fizeram esse desafio. Por exemplo, o próprio Giro Arias. Eu me comparava muito com ele, me botava pra baixo porque eu pensava, pô, eu não vou conseguir, eu não tenho a mesma rotina que ele, não tenho a mesma responsabilidade que ele. É algo difícil pra mim porque eu não vivo de internet, eu só ganho dinheiro trabalhando. Então ter que trabalhar, gravar, editar vai ser algo bem difícil. Porém eu vou tentar, se eu não conseguir eu tento de novo ano que vem. Só que como eu falei, vocês não deixaram eu parar esse desafio e tentar ano que vem. Eu agradeço demais esse apoio de vocês, isso me motivou muito a continuar com o desafio, mesmo que seja soltando a barra. E como eu falei sobre o acidente que eu sofri, que já botaram uma arte intramedular, depois, em 2020, de novo, meu corpo rejeitou a arte e teve que retirar. Eu tive que ficar internado de novo. E a perna ficou feia, saiu secreção do buraco aqui da perna. E a perna ficou inchada. E foi uma das coisas que me fez parar de novo de treinar calistenia. Porém, depois que tirou essa arte intramedular, que foi a segunda, minha perna não ficou 100%, mas ficou uns 80% e deu pra mim voltar a ter minha rotina normal. E me senti até mais vivo, mais revigorado, porque aquela infecção parece que sugava minhas energias. Depois que retirou ela, minha vida foi só melhorando em relação à saúde. E voltando de novo ao dia 1º de janeiro de 2025, minha preparação para fazer esse desafio, como eu sabia que meu nível ainda era muito baixo, eu pensei o seguinte, eu tenho que treinar para fazer pelo menos 100 repetições todo dia, de modo fácil, parecendo fácil. E comecei o dia 1º de janeiro fazendo 100 barras todo dia durante 30 dias. E consegui completar esse desafio. Porém, no primeiro dia eu demorei por volta de 25 minutos para fazer 100 repetições de barra. Mais ou menos no meio do mês eu demorava em média 20 minutos. E no fim do mês eu estava demorando só uns 16 minutos para fazer as 100 repetições por dia. Aí eu pensei, pô, no último dia, para fechar com chave de ouro, eu vou tentar fazer 300 repetições em 1 hora. Eu acho que seria justo, já que eu estava fazendo em média 15 a 16 minutos 100 repetições. Porém, como minha resistência não era muito boa, eu botei a meta de 300 em 1 hora, porque era uma coisa difícil, mas não impossível. E eu consegui, completei o último dia do desafio fazendo as 300 repetições. Após isso eu descansei, acho que em média 1 semana, e comecei outro desafio. Se eu não me engano era o dobro de barra do dia anterior. E foi até o dia 200 mais ou menos, não me lembro muito bem agora. E depois eu descansei de novo e comecei o desafio de 10 barras a mais do que o dia anterior. E nesse desafio de 10 barras a mais do que o dia anterior, eu fui até o dia 21 fazendo 210 repetições de barra fixa. E eu lembro que eu perdi por conta que eu fui fazer um alongamento de qualquer jeito e acabei sentindo uma lesão no bíceps. Não é bem uma lesão, é uma dor muscular. Porém, por eu ter feito um alongamento de forma errada, aquilo me impediu de continuar o desafio e de treinar por uns 4 dias, porque aquela dor persistiu por uns 4 dias. E após eu me recuperar, eu comecei a treinar, ficar pendurado na barra. E na minha primeira tentativa de ficar pendurado sem soltar a barra, eu consegui ficar por volta de 1 minuto e 45 segundos. E também a fazer 21 repetições de barra fixa, que era algo muito impressionante para mim naquela época. Naquele dia, na verdade. E me comprometi a treinar e fazer o teste
de ficar pendurado fazendo meu máximo de barra durante umas 6 semanas mais ou menos. E na última semana eu já estava fazendo 40 repetições em 6 minutos e 48 segundos. Só que muito antes disso eu já estava pesquisando como aumentar a quantidade de repetições de barra fixa e pesquisando também sobre essa de ficar pendurado com um braço. E por aqui no Brasil ninguém conhecia essa técnica ainda, ninguém gravava um vídeo sobre. Eu pesquisava no canal de um cara que também fez esse desafio, que eu não vou saber pronunciar o nome dele muito bem aqui, mas é Hernankson. Muita gente chama ele de Penita, porque ele começava o vídeo dele lá falando Penita lá, por não ser minha língua, meu idioma, eu não vou entender muito bem. Porém, ele ensinava bastante coisa no canal dele, e muitos dos treinamentos que ele fazia lá, eu fui aprendendo e fui fortalecendo muito o antebraço. Também pesquisei o treinamento da galera que luta queda de braço de ferro, não sei como é que vocês conhecem pelo nome. E aquilo me ajudou muito a fortalecer a pegada das mãos, o antebraço. E só ficar pendurado e só puxar barra, fazer esse treinamento separado, não vai te fortalecer. O que vai te fortalecer é fazer tudo isso junto. E é o que eu tava praticando. Comecei a praticar isso após eu entender isso, porque o corpo precisa criar esse costume para você conseguir. E era algo muito difícil. E eu comecei a me desafiar, fazer desafio na praça, desafiar a galera a eu fazer o dobro de barra delas. E isso me ajudou muito, saber que eu desafiando meu próprio corpo, fazer evoluir mais rápido do que treinando sozinho. Até o final do ano eu já estava fazendo 93 repetições de barra fixas sem soltar a barra. Porém, ainda era algo muito difícil e eu só conseguia fazer aquilo em um dia muito bom, em que eu estivesse muito bom e bem descansado. E não tinha muita esperança para esse desafio desse ano de 2026. Mas eu sabia que ia conseguir chegar até o dia 100, mesmo com dificuldade, mas eu sabia que ia conseguir chegar até o dia 100. E após o dia 100, era superação atrás de superação, todo dia. E uma das coisas que me motiva a continuar com esse desafio é querer viver do esporte, porque é um sonho desde criança que eu tenho de alcançar um nível de condicionamento físico, a conseguir ter uma habilidade que seja muito difícil de alcançar. Porém, para você alcançar, é bom você ter um apoio, um patrocínio, ganhar dinheiro com isso. E o caminho mais rápido é a internet. E eu pensei, não, eu tenho que aprender até editar vídeo, tenho que melhorar minha fala, porque eu sou muito ruim para conversar, sou uma pessoa muito tímida com isso. E tive que, e para melhorar isso, até na timidez, eu tive que botar logo em prática, porque não tem como treinar isso. O único treinamento para isso é você ir logo para a prática. Aí eu tive que aprender a conversar, perder esse medo de falar em vídeo, em falar em público. Mas mesmo assim, até hoje eu ainda tenho esse medo. E minha meta para aproveitar esse embalo em barra fixa pro ano que vem, ou talvez até pro próximo ano, porque é uma meta difícil de alcançar, é entrar pro Guinness. E a pessoa que mais fez barra sem soltar a barra até hoje conseguiu fazer 1000 repetições. E para mim começar a correr atrás de entrar pro Guinness Book, eu tenho que fazer no mínimo 1000 repetições de barra fixa. E com certeza isso vai levar em média 1 a 2 anos para me conseguir, se eu não desanimar, se eu não parar de treinar, se nenhum imprevisto acontecer. E como eu falei, o caminho mais rápido para mim conseguir isso é através da internet, para mim ter o apoio, para mim conseguir me dedicar mais ainda. E eu comecei a ter um apoio até rápido, porque a partir do dia 100 eu tive um apoio com suplementação da Sport Nutrition, e eu quero agradecer o Jefferson que me apoiou muito com isso, me ajudou demais. Porque até o dia 1º do desafio eu estava fazendo só tomando creatina. E eu não tinha não botava muita fé na suplementação. Para mim, por eu consumir muita carne, a meta de proteína já era o suficiente, porém nem só de proteína deixa a pessoa com condicionamento bom, deixa a pessoa forte. Porque tem outros aminoácidos, outras vitaminas e minerais. Após isso também eu consegui um apoio da Alfa, me afiliei à Alfa. E fiquei bonitão usando as roupas dela. Agradeço demais a Alfa pelo apoio, pela Solds também. E após me afiliar com a Alfa, eu tive um apoio da Solds também. Me afiliei à Solds, que é uma marca de suplemento muito boa e que eu recomendo muito.
E me senti até mais forte após tomar os suplementos dele, porque não é só o whey protein, tem creatina, tem multivitamínico, tem a melatonina que me ajuda a dormir muito bem, ainda mais eu que não consigo ter muitas horas de sono. Aí todo tanto de sono que eu consegui ter, seja 6 horas, 7 horas, a melatonina deles que eu tomo me ajuda muito. E eu só tenho a agradecer, porque todo esse apoio só vem graças a vocês, que estão me acompanhando, me assistindo, comentando, compartilhando os vídeos, que isso me ajuda muito. É isso, galera, esse vídeo era mais só pra falar mesmo sobre mim, sobre minha vida, algumas coisas que eu não conto com frequência. E o sol tá começando a aparecer agora. E esse vídeo era para ser o especial do dia 200, porém por acontecer vários imprevistos, eu acabei demorando, acabei enrolando com esse vídeo e só foi sair hoje. Mas é isso, galera, obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo.